Olá! Nós vamos estudar sobre bases do pensamento surdo, segundo a visão do professor Carlos Christian. Ele é surdo, poliglota, professor, pesquisador e cogitou alguns elementos para sua tese de mestrado e nos deu permissão de divulgarmos, analisarmos. E estes elementos são importantíssimos, porque o jeito que o surdo pensa interfere diretamente do jeito que você passa. Ou seja, conforme o pensamento do surdo, ele vai receber essa mensagem, você vai conseguir passar com mais clareza, tudo pautado no sujeito que recebe aquela mensagem, no caso, o surdo. O surdo que nós vamos estudar será o surdo profundo, aquele que tem perca severa da audição, ou seja, nasceu surdo e não ouve nada. Para isso, nós vamos ver como nós pensamos, nós ouvintes. Segundo o professor, nós temos um pensamento oral conceitual. Este é o sinal de conceito, a mão em C girando. Então, quando nós conversamos, nós temos o retorno auditivo, nós temos a memória auditiva, inclusive quando nós estamos caminhando em vários lugares, no shopping, no supermercado, na padaria, na prefeitura, no centro, na loja, na escola, na rua, e ouvimos aquela voz que fala conosco, nosso pensamento, o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer amanhã, nós literalmente conseguimos ouvir o nosso pensamento. E quando nós conversamos com uma pessoa, nós conseguimos guardar a voz dessa pessoa, o tom de voz, o jeito que ela fala, as expressões que ela usa, tudo isso auditivamente. Nós conseguimos reproduzir em nosso cérebro, em nossos pensamentos, a voz dessa pessoa. E agora, como um surdo, que nasceu surdo, consegue perceber essas coisas? Nós vamos estudar isso de uma forma prática e de uma forma clara, porque existe diferença daquele surdo, do livro, de um estudo de caso muito hipotético e bonito, e do surdo real, que é o surdo brasileiro, com problemas linguísticos, com as dificuldades que nós encontramos. Então, se ele nasce surdo profundo, nós sabemos que ele não tem audição. Então, o recurso dele de apreensão de mundo é puramente visual. O surdo, ele tem uma mente muito visual. Tudo que ele percebe é visualmente. Dito que na mente desse surdo passam filmes de tudo que está acontecendo, porque é a maneira dele apreender o mundo. É interessante nós lembrarmos que 95% dos surdos são filhos de pais ouvintes. E a maioria esmagadora deles não são usuários de Libras. Ou seja, os surdos crescem em uma família ouvinte que não sabe Libras. Muitos deles têm uma aquisição de língua tardia, ou seja, não aprendem o português, porque não podem ouvir, não aprendem língua de sinais, então eles só vão adquirir a língua tardiamente. Imagine a situação de um surdo profundo nesse contexto todo. É muito delicado. Então, os surdos profundos, eles adquirem, nesses contextos, sinais icônicos, primeiro. Ou seja, aqueles sinais que retratam a realidade. Casa, nadar, carinho. É um sinal icônico porque simboliza a cabeça e uma mão fazendo carinho na cabeça. Carinho, fica a dica. Esses sinais icônicos, eles apreendem com mais facilidade porque fazem parte de toda uma experiência visual. E a partir desses sinais icônicos, ele vai formando conceitos em sua cabeça. Por exemplo, a mãe faz carinho no surdo e depois fala, eu amo você. O surdo conhece eu, um referencial. O surdo conhece o tu. E eu amo você. E amor significa o quê? Amor é muito abstrato. Amor não é icônico. Como que nós podemos então explicar para o surdo? O surdo, ele entende inconscientemente, esse é o sinal de inconsciente, consciente e inconsciente. O surdo, ele entende inconscientemente que o carinho, aquele abraço, aquele momento bom, inconscientemente ele vai conectar esses sinais para criar os conceitos de novos sinais. E dessa forma ele vai funcionar. Então, primeiramente, o surdo ele passa por um processo de aquisição dos sinais icônicos. Por isso,
agora chega a você, sinalizador. Quando você vai passar uma mensagem para o surdo, imagine que você tem diversos surdos e haja um surdo profundo. Você pode acreditar que ele vai te entender melhor, independente do seu histórico, mesmo que ele tenha poucas libras, se você usar classificadores, se você usar as expressões faciais da maneira correta. Por exemplo, na frase, tem um rato, aí tem um gato, ele visualiza e vai chegando e pega e devora esse rato. O que o surdo vê, o surdo não pensou em um conceito de gato, ele não simplesmente abstraiu a ideia do rato. O surdo viu um gato e ele viu um rato. Se a sua expressão facial for muito boa, se você usar os classificadores, o que vai acontecer, o professor diz, é como se fosse um transe hipnótico. O que acontece na mente do surdo está acontecendo fora e ele consegue visualizar isso perfeitamente. Vocês perceberam que se você sinalizar muito bem para o surdo, ele vai ficar meio assim? Porque o surdo, ele não vai imaginar que aquilo está acontecendo. O surdo vai ver aquilo que está acontecendo. Ele vai ver um gato em você, ele vai ver um rato e ele vai ver aquela cena acontecendo. E isso explica a gramática de Libras. Perceberam que o verbo vem para o final? Na língua portuguesa é o gato pegou o rato. Se eu sinalizar isso... Gato pegar o rato. Eu falei que o gato pegou, não sei o que, mas pegou. E mesmo ele pegando, o rato continua ali. O verbo no meio não faz sentido. Agora, quando o verbo vem para o final, você desenha com o corpo. O gato tem o rato, aí tem o gato, ele chega... e pega. Tem o objeto, tem o sujeito e faz a ação. Por isso que o verbo em Libras, ele vem para o final. E nós teremos uma aula sobre gramática muito mais detalhada, que vocês vão perceber claramente o que isso significa. Então, é muito importante que nós usemos os classificadores, que nós usemos as expressões faciais para passarmos uma mensagem. E qualquer tipo de surdo vai compreender a sua mensagem. Quanto mais classificadores você usar, você desenhar com seu corpo, e isso vai interferir diretamente no que o surdo vai entender, no envolvimento dele no seu discurso. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a aula completa do professor Carlos em português e em Libras sobre como funciona a mente do surdo. Eu só falei do surdo profundo. Ele aborda os diversos tipos de surdo, o pensamento dos ouvintes é muito interessante. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, isso nos dá uma força gigante.